Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Monster Concursos. É com imenso prazer que eu, professor Nicolas, me apresento aqui com vocês para batermos hoje um conteúdo, específico aí para a galera da Polícia Militar da Bahia. Isso mesmo, tá? Tá aqui no meu nome, professor Nicolas. Vamos tratar hoje então sobre o concurso da Polícia Militar da Bahia, concurso tão aguardado, né? Concurso aí, excelente concurso, né? Para iniciarmos a nossa carreira aí no serviço público, tá bom? Se esse é o seu sonho, você tá no lugar certo, tá aqui com a gente do Monster, é isso mesmo, com a gente aqui do Monster, e vamos fazer algumas questões hoje, tá bom? Algumas questões hoje referentes ao tema de princípios, tá? Princípios administrativos. Professor, por que princípios administrativos? Um, porque está no seu edital, beleza? Uma, porque está no seu edital. E outra, pessoal, que são questões certas de prova, tá? São questões certas de prova. Questões que, hora ou outro, examinador, o quê? Costuma cobrar para vocês ali. Então, eu trouxe, tá? Eu trouxe essas questões para que possamos aqui trabalhar e dialogar, conversar um pouco sobre elas, tá? Algum detalhe ou outro depende um pouco mais da sua atenção, beleza? Porque às vezes são conceitos mais tranquilos, mas, pessoal, por questão de nervosismo de prova, por tensão de prova, pode passar despercebido. Mas o seu teste aqui hoje, além de fazer uma ótima revisão, tá? Se você ainda não viu esse conteúdo, vai ser uma primeira vez, tudo tranquilo. Aproveite para anotar. Se você já viu esse conteúdo, vai ser uma excelente revisão para você, beleza? Minha função aqui é abrir os seus olhos para alguns temas, para algumas questões aqui que possam, sinceramente, cair na prova de vocês, beleza? Então vamos lá, vamos dar início aqui. PM Bahia, princípios administrativos, um grande tema aí que muito certamente vai aparecer na sua prova. Para quem não me conhece, tá, pessoal? Aqui é o meu nome, professor Nicolas, professor de vocês aí na matéria de Direito Administrativo. Show? Vamos lá então, vamos dar continuidade, vamos dar início, tá? Às nossas questões. Vamos dar início às nossas questões. Vamos lá. Olha só, pessoal, em razão, tá? Deixa eu pegar um pincel aqui, olha. Em razão do princípio da legalidade previsto em artigo 3 constitucional, apenas a lei é fonte do direito administrativo. E aí, pessoal, questão certa ou questão errada? Primeiramente, pode ir respondendo no chat aí que eu vou conversando com vocês aqui. Olha só, primeiramente, você tem que destacar qual é o intuito da questão, o que a questão quer saber de você. Primeiro, ela está perguntando sobre o princípio da legalidade, tá? Outra coisa, pessoal, outra coisa que vocês têm que analisar aqui. Fontes do direito administrativo. Fontes do direito administrativo. Quais são as fontes do direito administrativo? Tudo isso tem que ser analisado. Realmente, o princípio da legalidade está previsto no texto constitucional? E outra, será que realmente da fonte do direito administrativo somente possui a lei? A legalidade é a única fonte do direito administrativo? Professor, não sei o que é fonte do direito administrativo, tá? Ou então, professor, eu já vi, mas eu não me recordo. Excelente, pessoal, tá? Excelente, é o que eu costumo falar. A hora de errar é aqui, a hora de ter dúvida é aqui com a gente do Monster. Você não pode ter dúvida, você não pode errar no dia da sua prova, beleza? Muito provavelmente, tá? Se você não conhece as fontes do direito administrativo, ou então se você não se recorda, pessoal, eu tenho certeza que depois dessa revisão aqui, tá? As chances de você acertar isso em prova agora é muito grande, tá? É muito grande porque vai ficar massificado aqui, né, na nossa revisão. E outra, né? Se você não se recorda ou se você não estudou sobre fontes, tá, pessoal? Você já fez o quê? Já ganhou uma questão, já tá valendo muito, né, essa aula aqui para você, né? Porque pessoal, é assim que eu costumo dizer, que concurso, pessoal, é o que? Acúmulo de informação. Com o passar do tempo, você vai acumulando informação, tá? Outra coisa, não se compare a ninguém, pessoal. O que costuma no mundo dos concursos hoje é a pessoa se comparar. Ah, mas meu amigo tá tanto tempo estudando e já passou. Ah, o meu amigo tem menos tempo que eu estudando e já passou. Pessoal, nós somos, porque, pessoal, somos individuais, tá? Cada um de nós tem uma vida, tá bom? A sua vida não é igual ao do seu colega não é igual à sua. Temos o quê, pessoal? Temos dias distintos, tá?
Às vezes você teve o seu dia de trabalho um pouco mais cansativo. Então, pessoal, se eu te falar uma coisa, tudo isso, por que eu estou falando isso? O seu dia de trabalho, a sua família, tá? Tudo que está à sua volta, pessoal, interfere nos seus estudos. Não pode interferir ao ponto de você parar, tá? De parar, aí não. Mas dê continuidade, tá? Se é o seu objetivo, se é o seu sonho, continue, pessoal. Não se compare a ninguém. A sua hora, pode ter certeza que vai chegar, tá? A sua hora vai chegar. Então, pessoal, feita essa conversa aqui com vocês, vai falando sobre o princípio da legalidade, analise se realmente é e conheça as fontes do direito. Quais são as fontes do direito? Essa questão, pessoal, está errada, tá? Essa questão está errada por quê? Olha só. Realmente, o princípio da legalidade é uma das fontes do direito administrativo. Mas, olha só, trouxe para vocês aqui, olha. Quais são as fontes do direito administrativo? A lei, né? Legalidade, beleza. Mas temos a doutrina, temos a jurisprudência, temos o costume e temos os princípios gerais do direito administrativo, beleza? Os princípios gerais do direito. Então veja, pessoal, são exatamente 5: lei, doutrina, jurisprudência, costume, isso mesmo, os costumes, tá? E os princípios gerais do direito. Dê uma ênfase aqui no costume, porque geralmente por ser diferente, né? O costume é uma fonte do direito administrativo. As pessoas tendem a marcar isso como errado, tá? E não é. Costume realmente entra como uma das fontes do direito administrativo, tá? Até porque, pessoal, tem que ser analisado o contexto que vive aquela sociedade. Tem coisas que são admitidas hoje que não eram admitidas há um tempo atrás, né? Não mudou muito. Por exemplo, se vocês forem analisar o tempo que você vive hoje, dos tempos dos seus pais, ou até mesmo o tempo dos seus avós, mudou completamente, tá? E o que mudou principalmente? O costume, tá? A cultura ali da sociedade, beleza? Então, assim, tudo isso é levado em conta, até mesmo o costume, tá? Então, deixei anotado. Fontes do direito administrativo, se você ainda não tinha, tá? Se você ainda não teve o acesso, pessoal, anote, pessoal, que isso aqui é praticamente tema certo, tá? Só um momento. É praticamente um tema certo aí de prova, tá? Anota aí para vocês então, vai lá. Beleza? Vamos dar continuidade então, bora lá. Tem mais questões para vocês. Pessoal, eu trouxe questões um pouco diferentes aqui para vocês, tá? Trouxe no formato certo e errado, por quê? Porque por mais que seja de alternativas, a gente consegue trabalhar muito bem, tá? Muito bem essas questões aqui no parâmetro certo e errado, até porque as assertivas ali de múltipla escolha nada mais são que analisar de forma individual as assertivas, né? E a gente está fazendo exatamente isso, analisando que de forma individual essas assertivas. Então vamos lá. Essas questões aqui, pessoal, algumas vão fugir um pouco do padrão, vão apertar um pouco mais, outras nem tanto, para aproximar ao máximo do que você vai encontrar na sua prova. Na sua prova não vai ter só questões fáceis, não terá só questões médias, nem só difíceis, tá? É o quê? É um conjunto, tá? É um conjunto de tudo isso. Então aqui vai ter questões fáceis, médias, tá? E difíceis. Beleza? Então vamos lá. A atribuição do nome de determinado prefeito em exercício... Vamos de novo. A atribuição do nome de determinado prefeito em exercício à escola pública municipal constitui infringência ao princípio constitucional da impessoalidade, mesmo que tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social. E aí, pessoal, questão certa ou questão errada? O que vocês acham? Que o prefeito, ele pode, pessoal, o prefeito em exercício, tá? Na cidade, ele pode atribuir nome, por exemplo, a uma escola que está falando, olha, em caráter educativo, informativo ou orientação social, ele pode, pessoal, construir uma escola ali e colocar o seu nome, prefeito fulano de tal, ele pode, será? Será que existe essa possibilidade? Será que isso, pessoal, o prefeito construir uma escola e colocar o seu nome, colocar o nome de algum parente, isso fere, tá, o princípio da impessoalidade, sim ou não? E aí, é com vocês, o que vocês acham, pessoal? E aí?
Pessoal, vou falar com vocês aqui, olha só. O que diz exatamente o princípio da impessoalidade? O princípio da impessoalidade, pessoal, ela diz o seguinte, que os agentes públicos, tá? Os agentes públicos, na sua prerrogativa, tá? O poder que o Estado conferiu a eles tem que ser utilizado para fins públicos, tá? Para fins do quê, pessoal? Da coletividade, auxiliar e ajudar a coletividade. Você não pode, tá? Como policial militar aí da Bahia, olha só, por exemplo, usar da prerrogativa que o Estado te conferiu para beneficiar a si mesmo ou beneficiar alguém da sua família, tá? Não pode usar dessas prerrogativas para benefício próprio. E é exatamente outro detalhe da impessoalidade que veda é a promoção pessoal. Imagina, o prefeito vai se candidatar, ele é prefeito, mas na próxima eleição, muito provavelmente, ele vai querer se candidatar, até porque, pessoal, o cara entra na política, o cara não quer largar o osso mais não. Não é mesmo? O cara entra na política e não quer largar o osso mais, ele quer o quê? Dar continuidade, né? O que ele vai fazer? Construir uma escola e botar o nome dele maior possível lá. O nome da escola vai ser o nome dele para quê? É uma promoção pessoal. Para que as pessoas possam passar e falar assim, viu? O prefeito fulano de tal fez a escola. Viu? O prefeito fulano de tal preocupa com a educação. Viu só fulano? O prefeito da nossa cidade, aí, a gente tem que votar nele na próxima eleição. Olha só, preocupa com as nossas crianças. Preocupa com a educação básica. Pessoal, isso é promoção pessoal. Tá? Então, o princípio da impessoalidade veda que você se beneficie, tá? Das suas prerrogativas para se beneficiar ou beneficiar a sua família e até mesmo veda a promoção pessoal. Então, olha só, a atribuição de nome de determinado prefeito em exercício da escola pública municipal com infringência ao princípio constitucional da impessoalidade, mesmo que tenha caráter educativo? Sim, perfeito. A atribuição do nome, ele atribuir o nome, né, do prefeito à escola municipal, ele colocar o nome, atribuir o nome dele à escola municipal, constitui infringência constitucional ao princípio da impessoalidade? Perfeito, né, pessoal? O que vocês acham aí? Questão o quê, pessoal? Certinha, né? Questão certinha, porque eu disse para vocês, o princípio da impessoalidade, ele veda a promoção pessoal. Pessoal, assim, para falar sincero com vocês, para mim, um dos maiores princípios, todos são importantes, tá? Mas o princípio da impessoalidade é algo que faz total diferença. Por quê? Um desdobramento, por exemplo, do concurso público, tá? O que é um desdobramento do princípio da impessoalidade é o concurso público, tá, pessoal? Por quê? Porque o concurso público pouco importa quem seja você, tá? Será nomeado no cargo, tomará posse naquele cargo. O concurso público, é claro, é um cargo público. O quê? Quem for aprovado na prova. Se pegar lá, pouco sabe quem é você. Rapaz, nem sei o responsável por analisar a prova, vamos supor, tá? Eu sei que é uma máquina que faz a leitura, mas vamos supor que fosse uma pessoa. Ele pega lá, vê o seu nome, pouco importa, pessoal, quem é você, que você é filho de alguém, não, pouco importa. Se você conseguiu a pontuação, tá, necessária para ser aprovado, você será aprovado. E isso, pessoal, o concurso público é o desdobramento do quê? Do princípio da impessoalidade. Pouco importa quem é você. Agora, imagine se não tivesse o princípio da impessoalidade. O que aconteceria? Só filhos, né, pessoal, de parlamentares, eles entrariam no serviço público. Com certeza, porque entre nós e quem? A não ser que você seja filho de algum deputado, algum senador, aí é outra história. Mas entre nós, pessoas comuns, normais e filhos de parlamentares, pessoal, é claro que se tivesse essa possibilidade de escolha, ele ia escolher quem? O amigo do chefe, né? O cara da repartição pública ali ia falar assim, rapaz, esse cara é filho de senador, filho de deputado, então não vamos procurar briga, não, vamos contratar esse cara. Quem que é esse outro cara aí que passou? O cara passou até bem colocado, não sei. Como ele não tem família conhecida aqui no meio, deixa ele de lado. Pessoal, isso é o que iria acontecer. Então, esse princípio da impessoalidade, ele veda que haja promoção pessoal e que as pessoas se utilizem da máquina pública para benefício próprio ou para beneficiar o quê? Terceiros, tá? Então, sim, pessoal, eu acho extremamente importante esse princípio aqui, tá? Que assegura, pessoal, que a isonomia, a igualdade aí no concurso público, beleza? Vamos lá então, vamos dar continuidade.
A supremacia, agora olha só, eu trouxe para os senhores aqui tanto princípios explícitos, né? Só recordando, quem são os princípios explícitos? Olha só, é o famoso quem? É o LIMP, né? LIMP. Não é isso mesmo? LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não é mesmo? Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né, pessoal? Tá aqui para vocês, olha só. Esses aqui são os princípios explícitos, mas também eu trouxe o quê? Eu trouxe também, tá aqui para vocês, se você quiser tirar um print, tá aí para vocês, tá? Mas eu trouxe também o quê, pessoal? Os princípios implícitos. Um dos princípios implícitos mais recorrentes em prova é o da supremacia do interesse público. Vamos lá, então? Olha só. A supremacia do interesse público constitui um dos princípios que regem a atividade da administração pública, expressamente previsto na Constituição Federal. E aí, pessoal, será que o princípio da supremacia está expresso na Constituição Federal? Certo ou errado? E aí, com vocês? Faço a análise que a gente conversa. Pessoal, deixa eu falar para vocês, o erro que é o seguinte, a supremacia não é um princípio expresso. Quem são os princípios expressos? É aqui, olha só, os princípios do LIMP, né? Legalidade, tá? Vou sair um pouquinho aqui fora para vocês poderem enxergar. Olha só, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios expressos. Fora esses aqui, pessoal, os outros princípios são princípios, o quê? Implícitos e não expressos. Por isso a questão está o quê, pessoal? Errada, né? Errada lá. Elas são expressamente? Não. Aqui elas estão implícitas. Tá bom? Implícitas. Vamos lá. O princípio da autotutela possibilita a administração pública anular os próprios atos, tá? Agora é outro princípio. Qual princípio é esse? Da autotutela, beleza? O princípio da autotutela possibilita a administração pública anular os próprios atos quando possuírem vícios que os tornem ilegais ou revogá-los por conveniência ou oportunidade, desde que sejam respeitados os direitos adquiridos e sejam garantida a apreciação judicial. E aí, pessoal, como que é essa relação aqui do princípio da autotutela? A autotutela já fala se autotutelar, né? Se autorresguardar, tá? Se auto ali fosse uma autoanálise, né? Então, o que acontece? Essa autotutela, pessoal, é a capacidade, sim, que a administração pública tem de anular os seus próprios atos, mas anular quando os atos são ilegais, tá? Aqui, ó, só anula, pessoal, um detalhe aqui também em direito administrativo, nós podemos tratar o seguinte, cuidado, a anulação só ocorre em atos ilegais, certinho? Ou então pode o que? A administração pode o quê? Revogá-los por motivos de conveniência ou oportunidade, tá? Desde que, o quê? Por motivo de conveniência ou oportunidade, desde que respeitados os direitos adquiridos, tá? E sejam garantidos a apreciação, o quê, pessoal? Judicial. Então a questão está certinha, tá? A questão está perfeita. É exatamente o que diz o princípio da autotutela. É quando a própria administração pública, o Poder Executivo, por exemplo, né? Ele tem a capacidade aqui, pessoal, de rever os seus próprios atos, tá? Analisar aqueles atos que ele fez, que ele promoveu, tá? E nessa análise, se os atos forem ilegais, eles serão anulados. Se os atos não forem mais convenientes ou oportunos, eles serão o quê? Revogados. Professor, dá um exemplo pra gente, porque às vezes fica um pouco confuso essa relação de o que seria, né?
conveniente, o que seria oportuno. Por exemplo, pessoal, excelente, tá? Se a anulação é um ato ilegal, a revogação ela tem que ser um ato legal, tá? Nós não revogamos atos ilegais. Atos ilegais nós anulamos. Já leva isso para sua prova, tá? Tema de prova, questão de prova também, que é muito provavelmente cair, tá? Trocando essa relação aí de anulação com revogação, tá? Ato ilegal nós anulamos. Revogação decorre de um ato legal. Exemplo, vamos supor que tem um Joãozinho que ele é um senhorzinho bacana e vai agora entrou no ramo aí de hot dog, né? Cachorro quente. Vai começar a comercializar cachorro quente. Já montou sua barraquinha, comprou a barraquinha, show de bola. E agora ele está olhando um local adequado. O senhorzinho lá, o senhor João, que já está com sua barraquinha pronta, ele viu, rapaz, que ali na praça da prefeitura é um excelente local, porque tem um grande fluxo de pessoas que trabalham no centro, tá? Estão sempre circulando por ali. As próprias pessoas da prefeitura também circulam por ali. E colado mesmo, pessoal, não tinha nenhum que, pessoal, não existia nenhum local para se fazer uma refeição rápida. O seu João, velhinho esperto, né? Astuto, falou o seguinte: rapaz, eu vou tentar colocar um carrinho de cachorro-quente aqui nessa praça. E que vai me lucrar bastante dinheiro. Tem uma molecada ali também andando de skate, tem uma pista de skate, o pessoal tá andando ali. Vou vender para aquela molecada também, vou vender para todo mundo aqui. Só que para isso ele conseguiu o quê? Uma autorização do município. Conseguiu uma autorização do município. Tranquilo. O seu João com autorização, tá? Então é um ato legal. O seu João instala a sua barraquinha. Rapaz, foi um sucesso. Sai o pessoal da prefeitura e compra na mão do seu João hot dog. O pessoal que está circulando em volta ali no centro, perto da prefeitura, também compram também o hot dog do seu João. E a molecada, né? A molecada que andava de skate, fumava ali, dava como diz, né? Fazia o uso da cannabis sativa. Cannabis sativa é a famosa famigerada maconha, né? Então fazia o uso da maconha. Rapaz, e quando os caras estão fazendo uso da maconha, né? O que acontece? Dá a tal da larica, né? A larica lá, a fome. A molecada antes rodava de skate lá, fazia suas manobras, mas depois ia o quê? Ia para casa para poder o quê? Comer, né? Ficar satisfeito ali. Com o seu João agora na praça, pessoal, o pessoal não vai mais embora. A rapaziadinha lá não vai embora mais. Faz o uso da droga lá mesmo e ainda o quê? Abastece lá com o seu João ainda. Alimenta lá, come lá do hot dog do seu João. Só que o pessoal, rapaz, em vez de pegar, comer direitinho, colocar o saco plástico na lixeira, não. Já sai comendo, deixa farelo de qualquer jeito cair no chão, tira o saco plástico, já embola na mão e joga no chão também. O que aconteceu com isso? O local começou a ter ratos, começou a ter pombo, encheu de pombo. Então uma praça que antes era tranquila, andava sempre limpa, começou a ter problemas para o quê? Para o local, né? As pessoas começaram a reclamar. Por conta do quê? Dessa desorganização. O que o prefeito fez? Conversou com o seu João, falou: seu João, a partir de hoje, tá? Isso se tornou inconveniente, não é mais oportuno. Então, por motivos de conveniência e oportunidade, nós não queremos mais o serviço do senhor aqui na praça, tá? Então, estou te desautorizando. Então, veja, pessoal, um exemplo prático, tá? De conveniência e oportunidade seria esse exemplo do seu João, tá bom? Que por motivo de conveniência e oportunidade, o que vai acontecer? Será anulado. Será que será anulado aquela autorização? Não, pessoal. A anulação é um ato ilegal. O ato do seu João era totalmente legal, mas por motivos de conveniência e oportunidade, eles não serão mais prestados. Então, esses atos serão revogados, tá? Revogados. Então, tá aqui para vocês. Muita atenção a isso. É uma questão aí excelente de prova, tá? Bora para a próxima. Questão, né? Está certíssima. Número 5, faça a leitura aí, vai lá. O princípio da eficiência
Determina que a atividade desenvolvida pela administração pública deve observar o interesse público, sendo atribuída aos órgãos e entidades em nome dos quais foi praticada e não à pessoa do agente público. Pessoal, o princípio da eficiência determina que a atividade desenvolvida pela administração... Olha só, deixa eu pegar o pincel aqui. O princípio da eficiência determina que a atividade desenvolvida pela administração pública deve observar o interesse público, sendo atribuída aos órgãos e entidades em nome dos quais foi praticada e não à pessoa do agente público. E aí, pessoal, questão certa ou questão errada? Olha só, analisem. Muita gente pode cair nessa questão. A questão tá o quê? Toda redondinha, né? Toda certinha. Você analisa, rapaz, realmente, né? As atividades não têm que ser atribuídas a quem? Ao poder público e não à pessoa do agente público. A pessoa como já começa o quê? Rapaz, acho que essa questão tá certa. Mas cuidado, tá te pedindo qual princípio? Pessoal, questão de princípio é assim, você tem que grifar o princípio que estão te pedindo, o princípio da eficiência. E o princípio da eficiência fala o quê, pessoal? Olha lá, errado, tá? A questão está errada. O princípio da eficiência fala o quê, pessoal? É a relação da prestação do serviço público. Tem que ser um serviço público o quê? Eficiente, tá? Nós estamos falando aqui, pessoal, do princípio da impessoalidade. Impessoalidade. Princípio da impessoalidade e não o princípio da eficiência. Então, sim, o princípio da impessoalidade determina que a atividade desenvolvida pela administração pública deve observar o quê? O interesse público, sendo vedada, sendo atribuída aos órgãos e entidades em nome dos quais foi praticada e não à pessoa do agente público, tá bom? Então tá aí para vocês, questão errada por este detalhe. Não é o princípio da eficiência, mas é o princípio da impessoalidade. Uma dica que eu dou para os senhores é isso. Grife. Você está te perguntando um princípio? O princípio tal. Grife aquele princípio, traga o conceito à sua mente, tá? E depois você termine de ler a questão, para que você não possa o quê? Cair, tá? Tá bom, pessoal? Nesse tipo de detalhe. Vamos lá? Vamos lá então, bora lá. Pode-se pretender esgotar o conceito, definir o princípio da eficiência, como princípio constitucional dirigido à administração pública, para que seja organizada e dirigida de modo a alcançar os melhores resultados no desempenho de suas funções. E aí, pessoal, questão certa ou questão errada? Aí sim, né, pessoal? O princípio o quê? Da eficiência está ligado o quê, pessoal? A melhores resultados que a administração pública possa entregar, né? Possa entregar aí para os administrados, para todos os particulares, não é mesmo? Então tá aí para vocês, beleza? Tá aí para vocês. Então, esta questão, ela sim está o quê, pessoal? Certíssima, né? Questão certa para vocês aí. Tranquilo? Pessoal, só um detalhe. Antes de darmos continuidade, vamos fazer o seguinte. Vai lá, toma o seu café, tá? Toma um café, se for necessário, vá ao banheiro. Te aguardo aqui e vamos retornar em breve, beleza? Nos vemos daqui a pouco, então. Até mais. E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe.
Robson, Aí, né? vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver que tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filme sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Retornamos, pessoal? Beleza, retornamos, né? Então vamos dar continuidade. Vamos fazer a leitura com vocês aqui, né? E vocês me respondam. Questão certa, questão errada, né? A gente vai conversando sobre isso. Olha só, agora o princípio da legalidade, né? O que diz? O princípio da legalidade significa que a administração somente não pode fazer o que a lei proíba? E aí, questão certa ou questão errada? Responde no chat. Questão certa ou questão errada, pessoal? O princípio da legalidade significa que a administração pública somente não pode fazer o que a lei proíbe. Pessoal, eu já até sei a dúvida de vocês, né? Professor, mas o que é isso? Somente não pode? Somente não pode. É assim que vai vir na sua prova, tá? Muito provavelmente querendo te confundir ali também o que, pessoal? Na interpretação. Então veja, o princípio da legalidade. O que diz o princípio da legalidade para os administradores públicos? Olha só. De um lado nós temos os particulares, de outro nós temos os administradores públicos, beleza? Os agentes públicos. O princípio da legalidade para um e para outro funciona de forma diferentes. Olha só, o particular pode fazer tudo, exceto que a lei proíba. E a administração pública, o agente não pode fazer nada, exceto que a lei permita, tá? Então veja, se um pode fazer tudo, exceto que a lei proíba, o outro não pode fazer nada, exceto que a lei determine. Então veja, pessoal, o agente público não pode fazer nada, exceto o que tiver na lei, tá? Então veja, a legalidade para a administração somente não pode fazer o que a lei proíba, hein? Errado, pessoal. Somente não pode fazer o que a lei proíba, é pelo contrário. Isso aqui, ó, somente não pode fazer o que a lei proíba, é quem? É os particulares. Os particulares podem fazer tudo, exceto o que a lei proíbe, tá? Aqui, ó, o princípio da administração, o princípio da legalidade significa que a administração somente não poderá exercer o que a lei proíba? Não. Quem faz isso aqui são os particulares. Neste caso, pessoal, a administração somente pode fazer o que a lei determine, tá? Então, por isso, a questão aí está errada, tá bom? Então, atenção aqui, questão um pouco mais chata, né? Um pouco mais complexa, que exige um pouco mais de interpretação, beleza? Mas vamos lá, olha só. O concurso público, né? Os senhores estão almejando aí um cargo público, que eu tenho certeza, tá? Tenho certeza. Se você está sendo sincero com você mesmo, estuda pelo menos ali 1 horinha por dia, tá? 1 hora por dia é muito mais importante. Já te digo, isso é importante também. Professor,
Será que é necessário estudar 10 horas por dia, 8 horas por dia? Pessoal, eu não vejo necessidade, tá? Se você fizer, beleza, mas a necessidade para ser aprovado não existe essa fórmula mágica. Eu sou muito mais a constância do que a quantidade. O que é constância? Todo dia você sentar e estudar, pelo menos 1 hora, tá? Se você senta e estuda pelo menos 1 hora todos os dias, eu tenho certeza, daqui mais tempo e menos tempo, a sua aprovação vai chegar. Não adianta nada, estuda 10 horas um dia, depois fica 2 dias sem estudar, depois estuda mais 8 horas, fica 3 dias, isso não adianta. A constância é muito mais importante do que a quantidade, beleza? É qualidade e não quantidade. Então, olha só, o concurso público para ingresso em cargo público é um exemplo de aplicação do princípio da impessoalidade, isso nós conversamos, né? Conversamos, questão tranquila, a questão está certíssima, por quê? Porque o concurso público é o desdobramento do princípio da impessoalidade, né? Ali, pessoal, o concurso público é para evitar mesmo que só ingresse em cargos públicos o quê, pessoal? Pessoas que tenham vínculos políticos, beleza? Então, é um princípio da impessoalidade, pouco importa quem é você, tá? Pouco importa se você não é filho de fulano, filho de ciclano, pouco importa. Você fez a nota que era desejada, a nota de corte ali passou nas outras etapas, o cargo é seu, tá? Então é o princípio da impessoalidade, beleza? Certíssimo a questão aí. O princípio da moralidade administrativa torna jurídica a exigência de atuação ética dos agentes públicos e possibilita a invalidação de atos administrativos. E aí, pessoal, o princípio da moralidade ele está realmente relacionado ao quê? A atuação ética de agentes públicos e possibilita a invalidação dos atos administrativos. Pessoal, questão certinha, né? Moralidade é que os atos públicos, tá? Eles têm que ser pautados na moral e na ética, tá? O agente público, né? Tem que pautar ali as suas atividades na moral e na ética. Questão certinha, questão de prova excelente. Vamos dar continuidade? Olha só, o princípio administrativo, tá? O princípio administrativo da autotutela, já falamos sobre ele, mas eu trouxe novamente porque é muito importante. Da autotutela expressa a capacidade que a administração tem de rever seus próprios atos, desde que provocada pela parte interessada, independentemente de decisão judicial. E aí, pessoal, questão certa ou questão errada? Responda aí no chat, vamos lá. Certa ou errada? Questão certa ou questão errada, pessoal? Como que é? O princípio administrativo, eu disse para vocês, falou sobre o princípio, marca de qual princípio está falando. Autotutela. Agora traga o conceito. Autotutela é o quê? Professor, autotutela, o senhor passou lá, é o quê? A capacidade que a administração pública tem o quê? De analisar os seus próprios atos, né? Então veja, expressa a capacidade que a administração tem de rever seus próprios atos. Opa, até aqui beleza. Desde que provocada pela parte interessada, independentemente de decisão judicial. Independe de decisão judicial, beleza. Às vezes independe, né? Porque ela pode analisar o mérito. Mas ela tem que ser provocada pela parte interessada. E o que seria provocar? Tá? Provocar não é como a gente utiliza, né? Ah, vou provocar determinada pessoa, vou mexer, né? Vou irritar. Não é isso. O provocar aqui, pessoal, seria o quê? Provocar seria que uma parte interessada tem que ir até a administração ou tem que ir até o Poder Judiciário e falar, olha só, Poder Judiciário, olha só a administração pública, aconteceu um erro, tá? A administração pública, ou aconteceu um erro, uma ilegalidade, tá? Ou então uma falha no mérito, tá? Então não é necessário, aqui a questão se torna errada porque diz que desde que provocada pela parte interessada, não, pessoal.
desde que não existe essa necessidade de provocação pela parte interessada. A própria administração, pelo princípio da autotutela, ela vai se analisar, tá? Ela faz uma autoanálise, e nessa autoanálise independe de provocação de terceiros, tá? Ela mesma vai rever seus próprios atos, anulando se forem ilegais, ou então revogando se forem o quê? Inconvenientes ou inoportunos, tá? Então, questão que está errada, porque não é necessário, pessoal. Aqui, ó, vou até riscar, tá? Desde que provocada pela parte interessada, deixou a questão aqui errada, tá? Deixou a questão errada. Bora lá, olha só. A motivação, tá? Era a motivação é um princípio que exige da administração pública indicação dos fundamentos de fato e de direito de suas decisões. E aí, a motivação realmente é um princípio? E este princípio realmente possui esse conceito? E aí, pessoal, responda no chat. Pessoal, questão que está certíssima, né? Questão certinha. O princípio da motivação, tá? Da motivação é o que? Ele exige a indicação dos fundamentos. Então, assim, para que o fundamento, principalmente no Poder Judiciário, tá? Para que uma decisão ela possa ser tomada, ela tem que ser baseada em motivos, né? Tem que ser o que? Tem que haver uma motivação tanto de fato quanto jurídica, né? Então, assim, se vai impetrar uma penalidade em alguém, tem que motivar por que aquela pessoa está sendo penalizada, tá? Pelo fato que aconteceu e até mesmo a motivação jurídica, tranquilo? Então, a motivação realmente é um princípio e este princípio exige o quê? A indicação ali dos fundamentos. Show de bola, tá? Olha só, em consonância, questão também bacana aqui para vocês, tá, pessoal? Olha só, em consonância com o princípio constitucional da impessoalidade e da moralidade, o STF, por meio da súmula vinculante 13, considerou proibida a prática de nepotismo na administração pública, inclusive a efetuada mediante designações recíprocas, chamada de nepotismo cruzado. E aí, pessoal, questão certa ou questão errada? Hein? Questão certa ou questão errada, pessoal? Em consonância com o princípio constitucional da impessoalidade e da moralidade. É isso mesmo, pessoal? A súmula vinculante 13, que fala sobre que a prática de nepotismo considerou proibida essa prática, até mesmo nepotismo cruzado? Professor, fala um pouco mais sobre isso. Vou falar com vocês aqui agora. O que é o nepotismo, pessoal? Nepotismo é quando algum parlamentar, né, ocupando um cargo público ali, cargo político, assim melhor dizendo, o que ele faz? Tem outro cargo de assessoria, de direção para ser nomeado. Ele tem essa prerrogativa de nomear alguém. O que ele faz? Cara, eu vou beneficiar alguém da minha família, tá? Eu vou beneficiar alguém da minha família. Eu vou utilizar da máquina pública para beneficiar familiares. Isso vai contra o princípio da impessoalidade e até mesmo da moralidade, beleza? Então, sim, isso o STF veio proibindo, tá? Proibiu, então, que parlamentares pudessem o quê? Colocar familiares ali em determinados cargos, tranquilo? Só que o pessoal, tá? Isso aí, então, beleza, né? O nepotismo é isso, você usar a máquina pública para beneficiar ali, o quê? Beneficiar seus familiares, colocando a máquina pública como cabide de emprego. Então, o cara é parlamentar, coloca o irmão, coloca a irmã, coloca o esposo, a esposa, coloca o filho, tá? Então, não pode. Só que o ser humano é complicado, né? O ser humano é muito complicado. Sabendo disso, sempre tem um espertão, uma espertona.
Um parlamentar virou pro outro e falou, rapaz, olha só que tá complicado, né? O STF colocou aí, a gente não pode mais usar a máquina pública como emprego, cabide de emprego. Tava gostando demais, cara, tava bom demais, minha família, todo mundo aqui aproveitando, eu colocava eles para trabalhar aqui, tava uma maravilha. Com isso, agora, com o princípio, como isso fere o princípio da impessoalidade e da moralidade, o STF não mais aceita, porque estão falando que é nepotismo, vamos fazer um negócio diferente, cara. Aí o outro parlamentar vira e fala, o que é? Manda aí, manda que eu estou gostando de onde o rumo dessa conversa. Ele vira e fala o seguinte, cara, eu não posso colocar meu parente, você também não pode colocar o seu parente, mas vamos fazer uma troca. Eu coloco o seu irmão, sua irmã, né, sua esposa, e você coloca os meus familiares. Olha só, pessoal, como o ser humano é complicado. Se veio proibido o nepotismo, eles fizeram o quê? Uma troca. Um nomeia o parente do outro. Um nomeia um familiar do outro. Pessoal, o STF analisando, tá? O pessoal tentando burlar o nepotismo, o STF veio e falou, pessoal, o espertalhão, é proibido o nepotismo, tanto de você nomear seu parente, quanto seu colega nomear também o seu parente, tá? Um parlamentar nomear o quê? O parente do outro. Então isso aqui é um nepotismo o quê? Cruzado, tá? Então nepotismo cruzado seria exatamente isso, quando um parlamentar nomeia familiares de outro parlamentar com o intuito que aquele parlamentar, né? Vamos supor assim, o parlamentar B nomeie também a família de parlamentar A, tá? Então seria uma troca ali de comissões, né? Seria uma troca ali, e esse é o nome dado de nepotismo cruzado, que também é vedado, tá? Pelo STF. Questão certinha, viu, pessoal? Questão certinha. Vamos lá. Questão de número 13, questão excelente também. Pode fazer a leitura aí. Já retorna agora, vamos lá. Questão de número 13. Vamos lá. Suponha que o governador de determinado estado tenha atribuído o nome de Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, à escola pública estadual, constituída com recursos financeiros repassados mediante convênio com a União. Então veja, o governador de determinado estado, pode ser o estado da Bahia, por exemplo, ele colocou o quê? O nome da escola de quem, pessoal? De Nelson Mandela, ex-presidente da África, tá? Da África do Sul. Então veja, com recursos financeiros repassados pela União. Nesse caso, a violação do princípio da impessoalidade, dada a existência de proibição constitucional, tá? A publicidade de obras com nome de autoridades públicas. E aí, pessoal, questão certa ou questão errada? Questão certa ou questão errada? Professor, eu acho que essa questão aí está certa. Acho que essa questão está certa, porque realmente você disse aquele momento lá que não pode, né, utilizar da máquina pública para benefício próprio, para beneficiar a si mesmo ou a terceiros. O senhor deu até o exemplo do prefeito que quis colocar, né, o nome dele em uma escola, e isso é proibido, porque fere o princípio da impessoalidade. Pessoal, se você leva por esse raciocínio, tá excelente, viu? Agora uma novidade para vocês, tá certíssimo isso aí que vocês disseram. Só que uma novidade para vocês, quando quem for receber o nome de uma praça, de uma escola, tá? De um local público, qualquer que seja, se for uma pessoa, pessoal, que já faleceu, que é o caso aqui do Nelson Mandela, se for uma autoridade pública que já faleceu, não há problema, o poder público entende que não há problema de colocar o nome numa praça ou o nome em uma escola, tá? Pessoas já falecidas podem ser homenageadas, então não tem problema colocar o nome na escola, o nome em uma praça de uma pessoa que já faleceu. O problema é quando o próprio governador que está exercendo o mandato, o próprio prefeito que está exercendo o mandato, construir uma escola com o seu nome, construir uma praça ali utilizando o seu nome. Aí sim, isso é vedado, porque é uma promoção pessoal. Mas se a pessoa já, faleceu, não há problema algum. E por isso, essa questão que não é fácil, tá? Não é fácil, é uma questão que foi considerada como errada, tá?
considerada errada. Então, pessoal, detalhe. O princípio da impessoalidade veda a promoção pessoal, mas de pessoas que estejam vivas, tá? Se já faleceu, não há problema algum, tá? Então, eu creio sinceramente com uma questão excelente para vir na sua prova, tá aí, tá? Questão excelente para vir na sua prova. Vamos lá, pessoal. A pretexto de atuar eficientemente, é possível que a administração pratique atos não previstos na legislação? E aí, o que vocês acham? Questão certa ou questão errada? Questão certa ou questão errada, pessoal? A pretexto de atuar de forma eficiente, é possível que a administração pratique atos não previstos na legislação? A administração ela pode tomar algumas atitudes, tá? Ela pode tomar algumas atitudes a nome da eficiência, para ser eficiente. Ela pode tomar algumas atitudes que não estejam previstas na lei? Então vamos imaginar, um agente público vai falar assim, cara, isso aqui não é uma das minhas atribuições e não está expresso em lei, mas eu vou praticar, vou tomar determinada atitude. Por quê? Porque isso vai surgir efeitos o quê, pessoal? Isso vai ser o quê? Eficiente. Eu vou conseguir prestar um serviço mais eficiente. Será que isso é possível? Pessoal, deixa eu falar. Por mais que seja o quê? Até instigante, né? Até interessante analisar esse ponto de vista, a questão está errada, tá? A questão está errada. Errada, pessoal. Tá? A questão está errada. O examinador coloca de forma muito malandra o quê? O princípio da eficiência. O cara pensa o seguinte, cara, por mais que não está na lei, mas vai ser eficiente, né? Eficiência é um dos princípios. Mas lembre, pessoal, um princípio não pode ir contra o outro. Um dos princípios primordiais que é o da legalidade diz que o agente público só pode atuar o quê, pessoal? Quando a lei expressamente assim, o quê? Expressamente assim o der essa condição, essa possibilidade, tá? Então, quando expressamente autorizado por lei, o agente público vai agir. Se não estiver expresso em lei, mesmo que seja mais eficiente, não poderá o que ser realizado. Porque o princípio da eficiência tem que estar ligado também ao princípio da legalidade, beleza? Tá aí para vocês questão errada. Questão de número 15, nós vamos ter 20 questões, tá? 20 questões, nós vamos para a questão de número 15. Tá lá. Faltando 5 questões, pessoal. Vamos lá, hein? 5 questõezinhas aqui. E outra coisa, já converso com vocês aqui. Se essa aula, pessoal, de questões está fazendo sentido para você, tá? Se está bacana, se está te ajudando, te auxiliando, deixa aquele like, bate o dedão e deixa aquele like pra gente, tá? Vai fortalecer demais. É um indicativo, é um feedback seu pra gente saber, professor Nicolas, se a gente está gostando. Professor Nicolas, esse conteúdo realmente tem sido eficiente pra gente, esse conteúdo tem sido o quê? Tem nos ajudado, né? Tem nos auxiliado. Se está fazendo sentido, deixa aquele like, ajuda demais, pessoal. Dê um soco lá no sininho, tá? Para as notificações lá chegarem até você, o push notification lá, que as notificações do Monster chegam até você. E também se inscreva no nosso canal, tá? Não deixe de se inscrever no nosso canal. E também se tem algum colega seu que está estudando para o concurso, mande lá para ele, compartilhe. Mande lá para ele essa aula aí, tá? Se é a aula de princípios, ele estava procurando alguma aula sobre princípios, essa aula trouxe aqui com bastante carinho para vocês, tá? São questões que eu creio sinceramente que vão aparecer na sua prova, então eu trouxe elas aqui, e se tem algum amigo seu, compartilhe com ele também, beleza? E outro recadinho é o seguinte, sobre o Monsterflix. Já ouviu falar do Monsterflix? Tem Netflix. Então, o Monsterflix é o quê? Vamos assim dizer, é o site, tá? É a Netflix dos concurseiros. É isso mesmo, tá? É isso que me fugiu a palavra que agora eu lembrei. O Monsterflix é a Netflix dos concurseiros. Lá, pessoal, material gratuito, aulas gratuitas e o que, pessoal? De forma sequenciada, tá? Sequenciada. Aqui vocês vão achar no YouTube o quê? Aulas esparsas, né? Aula de princípios, outra aula da 8429, por exemplo. Lá na Monsterflix, você vai achar a aula do seu concurso, Polícia Militar da Bahia, tá? De forma sequencial. Português, sequência. Direito, sequência. Tudo lá bacaninha. Então, se você tiver interesse, já te faço o convite, se você não conhece
Entra lá, www.monsterflix.com.br, tá? E faça bom proveito, pessoal. Beleza? Vamos retornar aqui então? Bora lá. Olha só, em razão do princípio da legalidade, a administração pública está impedida de tomar decisões fundamentadas nos costumes? Errado, né, pessoal? Por quê? Porque costume tá errado, porque o costume é o quê? Nós vimos na nossa primeira questão. Costume também é o quê? Uma das fontes do direito administrativo, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de questão aí que derruba alguns candidatos. Cara, olha, costume, cara, costume, acho que costume não vai entrar não, né? Não vai entrar e realmente entra, tá? Ele pode sim tomar algumas decisões baseadas nos costumes, porque costume é uma fonte, é uma das fontes, né, do direito administrativo. Outra coisa, olha só, viola o princípio da impessoalidade a edição de ato administrativo que objetive a satisfação de interesse meramente privado. E aí, pessoal, questão certa ou questão errada? Será que o princípio da impessoalidade é violado quando um ato administrativo ele é criado para satisfazer o interesse próprio? E aí, o interesse meramente privado? Questão certa ou questão errada? Bora lá, responde aí. Pessoal, questão o quê? Tá certíssima, né? Realmente o princípio da impessoalidade será violado se uma edição de ato, tá? De um ato administrativo que tiver como finalidade, como objetivo, que, pessoal, a satisfação pessoal, tá? A satisfação meramente privada, até porque o princípio da impessoalidade, ele veda a promoção pessoal e também veda que as pessoas se utilizem da prerrogativa do Estado, conferida a elas, para se beneficiar ou beneficiar até mesmo terceiros. Questão errada, né? A questão certa, porque viola, diz que viola. Olha só, 17, chegando na reta final, as últimas 3 questões. 17. Apesar de o princípio da moralidade exigir que os atos da administração pública sejam de ampla divulgação, veda-se a publicidade de atos que violem a vida privada do cidadão? Errado, né, pessoal? Errado. Por que está errado? Porque quem diz isso não é o princípio da moralidade. Quem diz isso é o que, pessoal? Princípio da publicidade. Apesar de o princípio da publicidade exigir que os atos da administração pública sejam de ampla divulgação, veda-se a publicidade de atos que violem a vida privada. Então não é o princípio da moralidade, mas sim da publicidade. Questãozinha malandra, hein? Questãozinha bacana de prova aí, que só te pega só no conceito. Muita atenção. Bora lá. 18. O princípio da impessoalidade administrativa torna jurídica a exigência de atuação ética dos agentes públicos e possibilita a invalidação dos atos administrativos. Questão certa ou questão errada, pessoal? Com vocês, bora lá. Questãozinha certa ou questão errada? O princípio da impessoalidade torna jurídica a exigência de atuação ética dos agentes públicos e possibilita a invalidação dos atos administrativos. Pessoal, uma dica para vocês, tá? Leia de que princípio está tratando. É o princípio da impessoalidade, pessoal, que fala isso? Não, né? Não é o princípio da impessoalidade. Questão está errada. Quem fala sobre isso, pessoal, é o princípio o quê? Da moralidade. Princípio da moralidade e não o princípio da impessoalidade. Agora sim, o princípio da moralidade torna jurídica a exigência de atuação ética dos agentes públicos e possibilita a invalidação dos atos administrativos. Perfeito, perfeito, questãozinha show de bola, tá? Agora sim, princípio da impessoalidade, quando diz que impessoalidade tornou a questão o quê? Errada, tá? Questão 19. Penúltima questãozinha, questão 19, olha só. O princípio da eficiência significa que a administração somente pode fazer o que a lei determine. E aí? O princípio da eficiência significa que a administração somente pode fazer o que a lei determine? E aí, pessoal? Qual é o princípio que diz
que os agentes públicos só podem atuar quando a lei expressamente assim o exigir, hein? Qual princípio é esse? É o princípio da eficiência? Não, né? O princípio da eficiência fala sobre o quê? Sobre a prestação do serviço da melhor forma possível, né? De forma eficiente. Quem diz isso aqui é o princípio da legalidade. Princípio da legalidade, beleza? Então a questão está errada. Quem fala isso aqui é o princípio da legalidade. Vamos lá, pessoal, para a última questãozinha. O agente público só poderá agir quando houver lei que autorize a prática de determinado ato. Questão que certíssima, né? Pessoal, fechamos aqui então, beleza? Fechamos aqui a nossa aula de hoje e novamente eu te faço um pedido. Se fez sentido para vocês, se você gostou, tá? Se te ajudou de alguma forma essas questões que nós batemos aqui hoje, sobre princípios voltados para o concurso da Polícia Militar da Bahia. Um abração para todos aí da Bahia, tá? Nós temos grandes alunos aí. E um abração para todo mundo do Brasil também que nos acompanhou. Pessoal, muito obrigado. Se fez sentido para você, deixa aquele like, tá? Se inscreva no nosso canal. E por hoje, pessoal, por hoje é o que nós tratamos aqui, tá? Te faço um convite, tá? Professor, tive alguma dúvida? Retorne na aula, retorne, veja com mais calma, faça algumas anotações. Eu tenho certeza que com essa revisão, esse ver de novo, vai abrir muita coisa e vai clarear muita coisa na sua cabeça, beleza? O meu intuito aqui foi trazer questões que efetivamente, creio eu, que vão estar na sua prova, tá? Você vai bater o olho aqui, vai bater o olho na sua prova e falar, rapaz, né, que o professor estava certo? Questãozinha direcionada aí para vocês, tá? Muito obrigado, agradeço a participação de todos vocês, tá? Então, nos vemos, então, pessoal, numa próxima.